ciência evolutiva? É o reaparecimento de alguma característica biológica ancestral nos tempos atuais, que permaneceram latentes por várias gerações. Que nesse caso é o pé bem semelhante ao de outros primatas, né? Que parece que tem um polegar. Então essa condição na biologia é chamada de atavismo, o reaparecimento de alguma característica de nossos ancestrais. Muito interessante, né? Engraçado que lá na Índia nasce crianças com vários braços, crianças com 8 braços, e que tipo de ancestral seria esse? Eles pegam falha genética, né, para tentar comprovar a teoria da evolução, né? Nós sabemos que todos os cientistas nessa corrida em busca de achar água com vida em outro planeta simplesmente para dizer que Deus não criou o universo. Então eles precisam achar um planeta que tenha água e que tenha uma espécie de vida, ainda que microscópica, que se diferencie da vida terrena, para poder dizer que Deus não criou o universo. Então toda essa busca por água é simplesmente para isso. Até hoje eles não conseguiram comprovar. Anos e anos se passaram e a teoria da evolução ela continua a mesma, sempre para descaracterizar que Deus fez o homem do pó da terra. Os elementos da terra estão presentes no organismo humano. Até o alimento ferro, né, que você vê aí na aveia, as pessoas não se surpreendem com isso. Você pega a aveia, você passa um ímã ali e tem ali ferro. Ferro mesmo, que num tamanho, né, pequeno, mas que o ímã gruda nele, identificando-o como ferro. E esse ferro vai para dentro do estômago do ser humano. E as pessoas não vê isso como uma coisa surpreendente. Então, é interessante que, como tentam tirar o crédito de Deus, né, na criação. Então pegam uma falha congênita. Outra coisa, o ser humano é o único ser que entende a sua existência. Nenhum animal consegue saber o que ele é. O macaco não sabe o que ele é, o cachorro não sabe o que ele é. O ser humano é identificado pela ciência como um tipo de animal ou como tipo de evolução de um animal. Como é que pode isso? Como é que a gente evolui a ponto de saber, né? O Homo sapiens sabe que sabe. Saber que você existe. Sabe? É uma coisa sem lógica, né? Uma das coisas que eu gostaria de saber mesmo da ciência é, na questão bíblica, quando os homens viviam 700 anos, 600 anos, será que não tem achado arqueológico dessas pessoas? Porque como é o DNA dessas pessoas? Uma pessoa que vivia esse tempo todo deveria ter uma estrutura diferenciada. Com isso, eles não se preocupam em achar. Né? Por quê? Porque isso vai comprovar as escrituras. Né? Vai provar que Deus realmente reduziu a idade do homem para, no máximo, 120 anos. Né? Então, isso não preocupa a ciência. O que preocupa a ciência é tentar comprovar as teorias que até hoje, cara, já estamos em 2021, já estamos, daqui a pouco chega o apocalipse e a ciência não consegue dar uma certeza. Né? Por quê? Não passa de teoria. Né? O próprio Big Bang, eles falam que começou tudo uma explosão, mas pela própria ciência, o nada não pode surgir, sempre tem que surgir alguma coisa antes, não pode surgir uma coisa do nada. Né? Então isso fere o próprio conceito científico. O engraçado é que a Bíblia narra a construção do planeta em que nós vivemos. E você vai em todos os planetas, né, que dá para se ver, então você não vê. Você vê até planetas que teriam até alguma condição de vida, com a semelhança da Terra, mas que não há vida ali. Né? Ou seja, Deus fez a vida nesta Terra, não fez a vida em outra Terra. Eu sei que Deus é grande, tremendo. Se Ele fosse fazer vida em outro planeta, semelhante a nós ou de forma diferenciada, Ele não deixaria com que o homem chegasse, alcançasse. Você vê que o espaço ele tem um limite de tempo, espaço de tempo, que o homem não consegue ou nunca conseguirá chegar àquela situação, porque não há tecnologia, nem se pensa, nem há um resquício de entendimento, né? Que se possa dizer assim, vamos um dia chegar lá. Não tem.
tá tudo limitado no espaço e tempo que Deus constituiu com anos-luzes, né? A luz é a maior velocidade que se tem, então você vê que os foguetes não conseguem alcançar nem 10% disso. Então é muito interessante que a gente vai vendo os caras tentando pegar pedaços de coisas, né, de acontecimentos, de falhas genéticas, para tentar comprovar certas coisas, certas questões. O cara nasceu com um pé aqui, né, que parece mais que ia nascer uma mão no lugar do pé aqui, nessa falha genética. Ou poderia ser, ou, sei lá, uma outra criança que nasceria e tomou aquela condição, não se sabe, mas é falha genética. Assim como essa falha genética, tem várias. Diz pra mim como é que seria a falha genética, a pessoa que, a mulher que nasce com pênis, né? Onde está encaixado isso nos primatas, nas questões dos primatas? Eu não sei, pode ser que tenha, mas se você for encaixar todas as falhas genéticas nisso, e ainda mais essas questões da Índia, né? Que tem várias pessoas com deficiência, nós sabemos que lá tem um fator relevante que é o efeito Bombaim. É um tipo de sangue diferente, um sangue chamado falso O, o falso zero, que é um tipo de sangue que não recebe sangue do nosso tipo, né? Ele está fora do nosso sistema. Eu acho que, se eu não me engano, ele pode até doar, mas não pode receber, tá? E tem o sangue dourado, que é uma outra falha, um outro tipo de sangue mais especial. Esse é um sangue mais raro do mundo. Tem 40 pessoas só no mundo que tem esse tipo de sangue. Inclusive, eles são os próprios doadores deles, né? O cara tem que tirar sangue a vida toda para poder ter um estoque se ele precisar ou se outra pessoa de outro país precisar ter esse tipo. É um sangue totalmente poderoso porque tem muitos anticorpos. Pode ser muito utilizado aí nas pesquisas, mas isso não parece que é irrelevante para os estudos, né? Parece que não é do interesse. O interesse das pessoas é desmistificar Deus, é tirar Deus de jogada. O ser humano, nós evoluímos de quê? Nós viemos de um macaco, vamos ter consciência, vamos morrer e vamos ir para onde, gente? Você veio do macaco, né? Do animal. Quem criou esse animal? Tá? Não, o animal surgiu da teoria da evolução. Do nada ele surge na história. Aí você ganha um conhecimento, aí você sabe o que é filho, o que é ter mãe, o que é ter afeto, o que é ter vida. Aí daqui a pouco você morre e acaba tudo. Por quê? Porque nessa historinha que a ciência conta, Deus não está presente. Mas no coração do ser humano, no coração, ele consegue raciocinar que isso não é justo na vida. Isso não seria uma vida justa. Nós não somos um inseto. O inseto ele não sabe que existe, poderia ser a vida dele dessa forma, mas nós humanos não. Nós temos uma característica, a questão de entender, compreender a nossa existência. Então por isso que a eternidade, uma vida melhor, uma esperança de uma vida melhor prometida por Jesus é uma coisa muito melhor do que isso aqui. Porque quando você pensa que os seus pais que morreram, um dia você vai ver eles, é tudo que você precisa. É tudo que você quer ouvir. É verdade. É tudo que você quer ouvir. E é isso que é a proposta do Evangelho. É uma proposta de uma vida eterna, uma proposta de uma questão que o ser humano tem essa esperança, né? Ou gostaria de ter, mesmo que não tenha.